Olá a todos. Uma das crenças que eu tenho muito presente em mim é de que nada nas nossas vidas acontece por um acaso e que tudo, na realidade, tem um propósito. A grande questão que muitas vezes nós nos devemos colocar, mais do que o porquê das coisas, porque obviamente é necessário, sim, claro, é importante nós percebermos o porquê que as coisas chegaram até nós, mas é muito importante também entendermos qual o sentido dessas mesmas coisas. Mais do que o porquê, é o que é que elas nos estão a solicitar, o que é que elas nos estão a pedir. E no fundo isto é uma tomada de consciência que nos permite pegar nessa determinada situação e integrá-la na nossa vida como um alimento para uma nova fase, para um novo ciclo, para um novo processo. E aqui entra um ponto-chave que é exatamente esta questão da tomada de consciência. Para mim, a tomada de consciência é um dos últimos passos de uma escada bastante grande que uma situação nas nossas vidas ou um processo nas nossas vidas nos traz. E, essa tomada de consciência obriga-nos a integrar várias parcelas do nosso ser. Na realidade, eu creio que nós só temos a capacidade de tomar consciência quando efetivamente somos capazes de integrar tudo, de juntar as várias peças daquilo que nós somos e integrar tudo aquilo que estamos a viver, que se está a passar na nossa própria vida e entender, compreender e assim projetar para o nosso caminho os seus ensinamentos, a sua sabedoria, no fundo. Então é preciso pegar nesta palavra que é consciência e entendê-la como é que ela se processa no nosso ser. E para mim existem duas grandes bases, e vou tentar explicar isto de uma forma relativamente simples, mas existem duas grandes bases daquilo que é a consciência. Uma é uma consciência mental, chamamos assim, e isto obviamente são conceitos muito generalistas, não é uma consciência mental, é o entendimento racional das coisas, são os porquês, é entender as peças, onde é que elas se encaixam, é a compreensão lógica, racional, integrada também de um ponto de vista mental, no nosso ser, de uma determinada circunstância ou de uma determinada situação. A outra componente da consciência, para mim, é uma componente emocional, é uma consciência emocional. É aceitar, é receber no nosso coração a situação e entender, de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista de alma, chamemos assim, ainda que este conceito seja mais generalista e seja mais abrangente, mas integrar no nosso coração aquela situação, recebendo-a e a aceitando em nós. E quando nós unimos estas duas parcelas, de um ponto de vista terreno, existe uma chavezinha que surge nas nossas vidas e que nos abre um caminho, ou que nos abre uma porta, e que nos permite aceder a um nível superior de tudo aquilo que é vivido. No fundo, para mim, tudo, e mais do que uma vez eu digo isto, e quem tem aulas comigo, quem tem consultas comigo, eu digo isto muitas vezes, que é tudo aquilo que se passa no universo projeta-se em nós, projeta-se sobre a Terra e projeta-se sobre cada um de nós individualmente. E, portanto, obviamente que tudo aquilo que se passa à nossa volta tem uma projeção concreta em nós, mas da mesma forma, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós somos, tem uma projeção muito concreta sobre o mundo que nos rodeia e sobre o universo onde nós estamos inseridos. Então, este trabalho de consciência interno, olhar para determinadas coisas, entendê-las e integrá-las em nós, de um ponto de vista racional, de um ponto de vista mental e de um ponto de vista emocional, coração, trabalhá-la intelectualmente, entendê-la, estruturá-la e integrá-la no nosso coração, recebê-la, acarinhá-la em nós, permite-nos também aceder a um nível superior de tudo aquilo que é vivido. E esse nível superior é como se fosse uma mente e um coração superiores, que permitem uma integração mais consciente, estruturada, mais amorosa, mais luminosa de tudo aquilo que existe. E quando nós fazemos este trabalho, e integrando connosco, com o nosso processo, com o nosso caminho, fazendo todo um trabalho muito profundo da compreensão das várias coisas em nós e de tudo aquilo que nós vivemos, todos os nossos processos, todas as nossas vivências, há várias portas que se abrem e há uma delas que eu acho e considero que é profundamente essencial, que é exatamente a porta da responsabilidade. Tudo aquilo que nós vivemos está nas nossas vidas por alguma razão. Não há acasos. Nada existe só porque sim, ou porque existe um gajo qualquer, desculpem a expressão, lá em cima, que naquele dia
acha, ou vai com a nossa cara, ou não vai com a nossa cara, e diz, olha, vou chatear aquele. Nada disto. Não, a vida não é uma conspiração, ou as situações da vida não são uma conspiração superior para nos atormentar ou para nos facilitar a vida. Na realidade, tudo aquilo que nós vivemos faz parte do nosso processo. Tudo aquilo que se passa connosco, tudo aquilo que é projetado para a nossa realidade através de acontecimentos, são questões do ponto de vista energético, do ponto de vista do nosso propósito de vida, que fazem parte do nosso caminho e que servem para nós caminharmos e para nós nos aperfeiçoarmos, para nós nos projetarmos para o cumprimento do nosso propósito de vida. Então, nada está fora do sítio, nada é por um acaso. A grande questão aqui é que, muitas vezes, para não dizer sempre, é preciso nós entendermos qual a nossa responsabilidade na situação. A responsabilidade da sua presença e aqui o perceber o porquê das coisas e responsabilizar-nos no porquê das coisas chegarem até nós implica aqui uma separação extremamente importante, uma integração extremamente importante que é vivermos a responsabilidade, aceitarmos e integrarmos essa responsabilidade, mas não a projetarmos como uma culpa em nós. E isto, por vezes, é muito difícil porque entendermos o porquê de uma situação estar na nossa vida, às vezes leva-nos a integrar, a chegar a pontos muito profundos do nosso ser e obriga-nos a chegar a pontos muito profundos do nosso ser e que muitas vezes ativa determinados processos de culpa, quer culpa em relação a nós, quer culpa em relação aos outros. E, na realidade, é preciso substituir essa expressão e substituir essa compreensão pela verdadeira noção de responsabilidade. E isso leva-nos também a projetar para o momento presente e para o futuro essa mesma responsabilidade com o sentido daquilo que nós vamos querer fazer daqui para a frente. É muito fácil encontrar bodes expiatórios, é muito fácil encontrar culpados alheios, é muito fácil nas nossas vidas, em tudo o que se está a passar, encontrarmos ou projetarmos culpas. Não significa que não haja responsabilidades e que não haja situações que estão fora de nós e que nos afetam. Mas a verdade é que se essas situações estão a afetar-nos, estão a mexer connosco, se estão nas nossas vidas, é porque de alguma maneira existe alguma dádiva dessa situação para connosco. E essa dádiva, essa compreensão só pode ser acedida se nós formos capazes de assumir a nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida. E isto é muito um centrar, é muito um estarmos muito conscientes de nós. É um integrar desde a coroa até a raiz e da raiz até à coroa, isto integrando as várias noções dos nossos centros energéticos, daquilo que nós chamamos de chakras, e integrar isso tudo através do nosso coração, elevando a nossa consciência, mas estando muito presentes na nossa vida. É dessa forma, é dessa maneira que nós somos capazes de modificar não o caminho da nossa vida ou as coisas que nós temos que viver, mas sim a forma como essas mesmas questões nos afetam, nos mexem e conseguir pegar nessas questões, nessas pedrinhas e tirar os excessos, poli-las e resgatar de lá de dentro aquilo que é o verdadeiro diamante, o verdadeiro potencial. Consciência é um dos grandes conceitos de uma carta extremamente importante que existe, que está no tarot, que é a carta do julgamento e que é a carta número 20. E é uma carta que hoje, em dia, nos nossos tempos, é extremamente importante. Eu falei disso numa palestra que dei no final do ano passado, mas e irei falar também, irei referir este tópico muito, muito em breve numa palestra que vou dar na próxima semana, mas a grande questão para mim, e é isto que eu queria transmitir, é que na realidade consciência implica responsabilidade, e ao implicar responsabilidade, esta integração implica também resgate daquilo que é a essência verdadeira, a verdadeira semente e a verdadeira dádiva de cada situação nas nossas vidas. Quando nós somos capazes de fazer isto, projetando para nós a nossa responsabilidade, sem viver a vítima, sem viver a culpa, sem projetar essa mesma culpa, nós somos capazes de encontrar um nível de serenidade dentro de nós, um nível de uma certa temperança, uma certa calma, uma certa paciência
para que tudo se encaixe, que não é uma passividade, que na realidade é uma capacidade de nós termos mais ferramentas, termos mais capacidades, termos maior potencial de olhar para o nosso caminho e projetar tudo isso em algo concreto, para construirmos, para sermos verdadeiros criadores da nossa vida. E para isso também é preciso, e era este o conceito, um dos conceitos que eu vos queria transmitir hoje, é preciso largarmos um determinado vício que nós temos do ponto de vista humano, que não é fácil porque na realidade tem muito a ver com a forma como nós somos construídos aqui na Terra e com um conceito de base de existência terrena, que é o conceito da dualidade, que é uma forma de nós vermos as coisas. Nós temos muita tendência para vermos as coisas como boas ou más, o bem ou o mal, o positivo e o negativo. Quando muitas vezes em consulta eu digo às pessoas, olha, atenção, porque há uma situação assim ou há uma vivência desta forma, e a pessoa pergunta-me, mas isso é bom ou é mau? E a resposta que eu normalmente dou é aquilo que tu fizeste com isso. É uma resposta chavão, é um facto, mas tem a ver com um ponto que é extremamente importante. Cada vez mais é preciso nos libertarmos dessa dualidade, ainda que ela exista, ainda que ela aconteça, para pegarmos nesses dois lados e os integrarmos. Tudo o que é bom nas nossas vidas tem um lado que precisa de ser integrado, que é menos bom, que é menos positivo. Tudo o que é luz implica o trabalho de sombra. Sem trabalharmos a sombra, não há capacidade de trabalharmos a nossa luz. Não temos a noção concreta, não temos a verdadeira dimensão. Se eu não integrar a sombra de uma determinada situação, se eu não integrar tudo aquilo que ela precisa de me ensinar, a dor que ela precisa de me incutir de alguma forma, e vivê-la, aceitá-la, trabalhá-la, eu não tenho a capacidade de aceder a toda a luz, a todo o potencial, a todo o brilho que essa situação tem na minha vida e tem para me dar. E por isso, esta tomada de consciência, que implica retirar esta dualidade e olhar para isto como um todo nas nossas vidas, aceitando a dor também, não é escondermos da dor, não é fugirmos da dor, mas é aceitá-la, integrá-la e entender que, ao fazer esse trabalho, eu ganho consciência sobre a minha vida, centro-me, responsabilizo-me e assim, verdadeiramente, eu torno-me criador do meu caminho, porque tenho em mim a responsabilidade e as chaves necessárias para abrir todas as portas, todos os percursos, todos os caminhos. E não fico em resgate, não fico refém de nada nem de ninguém, porque quando nós nos descartamos da nossa responsabilidade, quando nós achamos que a responsabilidade está nos outros, que a responsabilidade da resolução está nos outros, eu desresponsabilizo-me da minha própria vida e coloco o meu poder nos outros. E um dos grandes propósitos dos processos que nós vivemos, e nomeadamente deste processo que nós estamos a viver, é resgatarmos, tomarmos consciência, resgatarmos, aceitarmos, integrarmos e pormos em prática aquilo que é o nosso verdadeiro poder. E é isso que este momento nos está a pedir, de forma consciente, de forma integrada, sem radicalismos, simplesmente com a consciência plena daquilo que é o nosso caminho e daquilo que é o processo que nós estamos a viver. Eu creio, e só para terminar, eu creio que as grandes mudanças que chegarão não passam por cortes e mudanças radicais. Passam sim por grandes tomadas de consciência que farão mudanças profundas, cirúrgicas, mas muito profundas e que se vão abrir como flores para trazer uma nova realidade às nossas vidas. Obrigado, até à próxima.